Vamos resolver o grupo 4 do exame 2017 da segunda fase. A reação que ocorre na titulação de uma solução aquosa de ácido clorídrico com uma solução aquosa de hidróxido de sódio pode ser traduzida por esta reação. Com o objetivo de obter a curva de titulação ácido-base, um grupo de alunos efetuou a titulação de uma amostra de uma solução aquosa de ácido clorídrico com uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Na figura 4 está representada uma montagem semelhante à que foi utilizada pelos alunos na referida titulação. Então, temos aqui a montagem da titulação, onde se titulou ácido clorídrico com hidróxido de sódio. No início da titulação, o copo continha 50 cm³ de uma solução aquosa de HCl, de concentração 2 × 10 elevado a menos 4 mol por 1 cm³ de solução. A concentração da solução aquosa de hidróxido de sódio, utilizada como solução titulante, era 0,400 mol por decímetro cúbico, o que se designa por curva de titulação. Então, o que é a curva de titulação? A curva de titulação é um gráfico, e é um gráfico do pH da solução titulada, da solução que se encontra no gobelet e a que vai ser adicionada à solução titulante. Neste caso vai ser adicionado hidróxido de sódio e a solução titulada é o ácido clorídrico, portanto é o pH da solução que se encontra no gobelet, que está a ser titulada, em função do volume de titulante adicionado. Portanto, isto é uma curva de titulação. Ora, então podemos escrever que curva de titulação é o gráfico do pH da solução titulada em função do volume de base adicionado. Portanto, aqui neste caso seria o volume de hidróxido de sódio que vai sendo adicionado ao longo da titulação. 2. Que volume de solução de hidróxido de sódio deverá ter sido adicionado à solução de ácido clorídrico até o ponto de equivalência da titulação? Ora, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico reagem de 1 para 1. 1 mol de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido clorídrico, originando cloreto de sódio e água. Ora, então como a estequiometria desta reação é de 1 para 1, significa que no ponto de equivalência desta titulação vai ser igual a pH 7, a quantidade de titulante adicionada, a quantidade de hidróxido de sódio adicionado tem que ser igual à quantidade de titulado ácido clorídrico que existe no gobelet, no ponto de equivalência. Nós já conhecíamos a concentração da HCl, da solução titulada, portanto já nos diziam a resposta que a titulação quer obter, que é a concentração da solução titulada, e dizem-nos que a concentração desta solução era 2 × 10 elevado a menos 4 mol por cm³ de solução. Como o gobelet tinha 50 cm³, significa que a quantidade de HCl presente no gobelet tem que ser igual a 50 vezes a quantidade que existe num cm³. Portanto, isto vai dar 0,01 mol.
de HCl. Ora então, no ponto de equivalência, a quantidade de hidróxido de sódio vai ser também 0,010 mols. Como nós conhecemos a concentração da solução de hidróxido de sódio, dizemos que a concentração da solução de hidróxido de sódio era 0,400 mols por decímetro cúbico. Ora então, sabemos que a concentração é igual à quantidade de hidróxido de sódio a dividir pelo volume de solução, que é o que nós queremos calcular, é este volume de solução, e portanto o volume de solução de hidróxido de sódio que foi gasto é igual à quantidade a dividir pela concentração. É igual a 0,010 a dividir por 0,400. Que dá 0,025 centímetros cúbicos, que em centímetros cúbicos é isto vezes 1000, é 25 centímetros cúbicos. Portanto, isto foi o volume de hidróxido de sódio gasto até o ponto de equivalência. Tinha que ser a opção A. Vamos passar para a 3. No ponto de equivalência da titulação, existirá uma quantidade de íons H3 ou mais superior a de íons OH-, não existirá qualquer quantidade de íons H3 ou mais ou de íons OH-, existirão quantidades iguais de íons H3 ou mais e de íons OH-, e existirá uma quantidade de íons OH- superior à de íons H3 ou mais. Ora, então nós vimos que esta titulação é uma reação entre uma base forte e um ácido forte, e por isso o sal que se forma é um sal de caráter neutro. Ou seja, nem este íon sódio, nem este íon cloreto vão reagir com a água. O que significa que, no ponto de equivalência, não existem aqui íons H3 ou mais ou íons OH-, originados da dissociação da base forte ou da ionização do ácido forte. Portanto, no ponto de equivalência, os íons H3 ou mais e os íons OH- que vão existir em solução resultam da autoionização da água. E como o pH no ponto de equivalência vai ser neutro, significa que a quantidade de íons H3 ou mais tem que ser igual à quantidade de íons OH- no ponto de equivalência. Portanto, tinha que ser assim. Existirão quantidades iguais de íons H3 ou mais e de íons OH-. Não poderia ser a B porque ainda existirá uma quantidade de íons H3 ou mais e OH- resultantes da autoionização da água. Vão estar em quantidades iguais, concentrações iguais, mas vão existir. Portanto, tinha que ser a opção C. Para obter a curva de titulação, é necessário continuar a adicionar a solução titulante depois de atingir o ponto de equivalência da titulação. Considere que à solução inicial da HCl foi adicionado um volume total de 40 cm3 de solução de hidróxido de sódio, admitindo-se assim que o volume total da solução resultante era 90 cm3. Determine o pH a 25 graus Celsius da solução resultante. Então, o nosso objetivo na 4 é calcular o pH da solução resultante. Nós temos adicionado 40 cm3 de solução de hidróxido de sódio à solução inicial de ácido clorídrico. Ora, o pH de uma solução é igual a menos logaritmo da concentração de íons H3 ou mais. Portanto, se nós conhecermos a concentração de íons H3 ou mais, podemos conhecer o pH da solução. Então, vamos lá conhecer a concentração de H3 ou mais na solução resultante. Vamos primeiro ver qual era a quantidade de HCl no início da titulação.
E como o HCl é um ácido muito forte, a sua ionização em água vai ser completa e por isso a quantidade de HCl inicial vai ser igual à quantidade de íons H3O+, inicial. No início, que é quando não se ainda adicionou qualquer volume de base. Ora, então nós no início tínhamos esta solução com esta concentração, 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por centímetro cúbico, tínhamos um volume de 50 centímetros cúbicos e tínhamos visto então que esta quantidade era igual a 0,010 mol de HCl. Portanto, isto é a quantidade de íons H3O+, que nós tínhamos no início. Depois adicionou-se 90 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, adicionou-se 40 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, os 90 é depois a soma dos dois volumes. Então vamos já ver, nestes 40 centímetros cúbicos de solução adicionada de hidróxido de sódio, qual era a quantidade de hidróxido de sódio que adicionamos. Vou chamar esta quantidade a quantidade de hidróxido de sódio inicial. Vai ser igual à concentração da solução de hidróxido de sódio vezes o volume adicionado. Ora, a concentração de solução de hidróxido de sódio dizemos que era 0,400. O volume de hidróxido de sódio que foi adicionado, solução de hidróxido de sódio, foi 40 centímetros cúbicos. Vou colocar em decímetros cúbicos, portanto 0,040 decímetros cúbicos. Isto vai dar uma quantidade de hidróxido de sódio de 0,016 mol. Tal como o ácido clorídrico é um ácido muito forte, o hidróxido de sódio também é uma base muito forte, o que significa que a quantidade inicial de hidróxido de sódio é igual à quantidade de íons de hidróxido originado. E nós sabemos que os íons H3O+, e os íons hidróxido vão reagir, formando água, que é a equação que até é apresentada logo no início deste grupo. Ora, então se nós temos, quando juntamos a solução de ácido clorídrico, esta quantidade de hidróxido de sódio, o que vai acontecer é que os íons de H3O+ presentes na solução vão reagir com os íons hidróxido e, portanto, todos os íons H3O+ vão reagir, porque existem em menor quantidade que os íons hidróxido, e ainda vai sobrar a seguinte quantidade de íons hidróxido, que eu vou chamar a quantidade de íons hidróxido final. Vai sobrar a quantidade inicial menos a quantidade que reagiu com os íons H3O+, que como é de 1 para 1, é exatamente igual à quantidade inicial de íons H3O+. Portanto, isto vai dar 0,06 mols de íons hidróxido que ficaram por reagir. Ora, o que significa que o nosso pH vai ser básico. Vamos calcular, isto é a quantidade de íons hidróxido, vamos calcular a concentração de íons hidróxido nesta solução. A concentração de íons hidróxido vai ser igual à quantidade a dividir pelo volume da solução. A quantidade é 0,06. O volume de solução já vão ser os 90 centímetros cúbicos. 0,090 decímetros cúbicos. E, portanto, isto vai dar uma concentração de íons hidróxido de 6,67 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Para nós calcularmos o pH, precisamos de conhecer a concentração de H3O+, conhecemos a concentração de OH-, sabemos que a reação foi realizada, a titulação foi realizada a 25 graus Celsius, logo podemos conhecer o valor de KW. E também sabemos que o KW é igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-
Logo, a concentração de H3O+, vai ser igual ao KW, que nós íamos ver ao formulário do exame, à tabela de constantes, e víamos que a 25 graus Celsius é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, a dividir pela concentração de íons de hidróxido, que nós acabámos de calcular, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 2. E, portanto, isto vai dar uma concentração de íons H3O+, de 1,5 vezes 10 elevado a menos 13 mol por decímetro cúbico. Ora, já temos tudo o que precisamos para calcular o pH. O pH vai ser então igual a menos logaritmo de 1,5 vezes 10 elevado a menos 13, que vai ser 12,82.